no livro de Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1. O tema da nossa mensagem hoje é mais do que vencedores, parte 3. Diz assim a palavra do Pai: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Deus bendito, Deus sobre todos, Senhor dos céus, Senhor da terra. Hoje nós sentimos, Senhor, um regozijo da nossa alma quando ouvimos a voz do Teu Espírito dizer que agora, neste momento, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nós, os Teus filhos, os Teus servos, os Teus eleitos, os Teus pequeninos, estamos em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e não vivemos mais debaixo de nenhum tipo de condenação. Estamos livres, porque o Senhor nos libertou da maldição da lei. O Senhor nos livrou da lei do pecado e da morte. O Senhor nos deu perfeita e total liberdade em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós somos livres para crer, livres para usar o nosso raciocínio, livre para obedecer a Tua voz. Não precisamos viver neste mundo subjugados a nenhum tipo de coisa, a nenhuma instituição humana. Não precisamos viver escravos de denominações, de convenções, de pastores, de líderes religiosos. Não, nós somos livres. Nós nos submetemos tão somente àquilo que a Tua palavra diz. Se está na Bíblia, eu creio. Se está na Bíblia, eu obedeço. Esta é a liberdade para a qual o Senhor nos constituiu como ministros de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Que nesta noite não seja a minha voz a falar a este povo. O tom é da minha voz, mas que a voz que vai penetrar ao espírito de cada uma delas seja a voz do Deus Criador de todas as coisas. Em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Graças a Deus. Então, meus amados irmãos, continuando esta série de mensagens que o pastor da igreja iniciou há 3 cultos atrás, quando a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, Deus nos predestinou a este mundo para que nós vivamos neste mundo uma vida vitoriosa. Deus não nos predestinou para nós vivermos uma vida de fracassos, de derrotas, de sofrimentos, pisados pelo diabo, massacrados pelo príncipe das trevas. Não, não, não. Deus nos predestinou para uma vida de vitórias, em todos os sentidos da tua vida. E nós vamos nessa noite falar sobre condenação e liberdade. É muito importante que tu tenhas consciência dessas verdades que a Bíblia se nos apresenta, para que tu possas então viver como a Bíblia diz que tu tens que viver, mais do que vencedor. Então, quando o Senhor Deus te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e Ele o fez através do Evangelho, através da pregação da palavra de Deus, no momento que tu ouvistes a pregação do Evangelho, a palavra da verdade, o Evangelho da tua salvação, tu fostes batizado com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, ele não ocorre tempos depois da pessoa se converter a Jesus. Não, isso é uma mentira, isso é um ensinamento errado, isso é um engano que se estabeleceu dentro da obra de Deus. Nós vemos aí crentes que estão há 10, 20, 30 anos dentro de uma igreja e dizem que não tem o Espírito Santo, porque ainda não falaram em línguas. Isso é uma barbaridade.
Ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Ora, como é que uma pessoa vai ficar 30 anos e dizer que não tem o Espírito Santo? Não, ela tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é outorgado a todo filho de Deus no exato momento que ele ouve a palavra da verdade e crer. Então, todos têm o Espírito Santo. E naquele momento que o Espírito Santo veio sobre você e te selou para o dia da redenção, naquele instante, tu fostes reconciliado com Deus. O Espírito é dado para reconciliar o homem com Deus, trazer o homem de volta, reintegrar o homem à família de Deus, à igreja. É esta a função do Espírito Santo. E é a partir desse instante que tu passas a desfrutar de uma perfeita liberdade em Cristo Jesus. É a partir do instante que o Espírito de Deus habita na tua vida que tu tens perfeita e total liberdade. Claro, liberdade com responsabilidade. Esta igreja, ela não prega libertinagem. Pedro diz que nós não podemos fazer da graça de Deus libertinagem. Não, nós pregamos sim liberdade com responsabilidade, porque nós acreditamos que aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. É isso que a Bíblia diz e é isso que nós cremos. Não pode um eleito do Senhor, não pode um predestinado ser chamado, ser justificado, ser glorificado e viver uma vida de pecados, viver uma vida de erro. Isso não existe na palavra de Deus, isso não existe na obra do Senhor. Quem falar o contrário disso está pregando heresia, está pregando ensinos de demônios. Agora, eu quero que tu saibas, meu amado, que uma vez reconciliado com Deus, o nosso Pai Celestial não nos condena mais. Uma vez que tu foste selado com o Santo Espírito, tu fosse reintegrado à família de Deus, Deus não te imputa mais pecados. Nem os pecados do passado, nem os pecados do presente, nem os pecados do futuro. Por quê, pastor? Porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário, meu irmão, nem eu nem você existíamos ainda em carne. Nós existíamos em espírito. Nós já estávamos com o Pai, esperando a hora de vir a este mundo e tomarmos esta forma humana, o nosso espírito ser revestido de pele, de carne, de ossos e de tendões. Todavia, aquela provisão do Calvário, ela é eficaz ainda nos dias de hoje. A mesma eficácia que ela teve há 2000 anos atrás, para aqueles que já existiam em carne, ela é eficaz também para você que existe nos dias de agora. Porque o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Diga, o meu Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Então, tudo que eu fiz no meu passado, tudo que tu fizeste no teu passado, tudo que eu faço hoje, ou tudo que eu farei amanhã, está debaixo desta cobertura do sangue do Cordeiro, que foi vertido lá na cruz. Pedro explicou isso de uma maneira maravilhosa. Pedro explicou isso com muita clareza. Eu quero, por favor, que tu vejas na primeira epístola de Pedro. Vamos lá para o finalzinho da Bíblia. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Você sabe que Pedro foi um pregador para os judeus, mas pela comunhão que ele manteve com o apóstolo Paulo, logo ele começou a entender a graça de Deus. E aí ele escreveu na sua epístola dizendo: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Veja, irmão, não houve barganha com Deus, não houve preço humano.
Não foi graças aos jejuns, às orações do pastor, ou às orações da tua mãe, da tua vovozinha, que tu fostes resgatado do teu fútil procedimento do passado. Não, tu hoje estás aqui, tu hoje és um crente em Cristo Jesus, tu hoje foste chamado para ouvir a palavra da verdade, tu te tornaste uma pessoa cheia da graça do nosso Deus, porque Deus pagou o preço, o sangue precioso de Jesus, e Ele te resgatou de uma vida de trevas. Foi uma decisão soberana de Deus. Observe que esta provisão de Deus para a nossa vida não foi de agora. É de quando, pastor? É de antes da fundação do mundo, quando nós existíamos com Deus apenas em espírito, mas Deus já sabia que quando nós chegássemos a este mundo, fôssemos revestidos de carne, nós estaríamos com a semente do pecado na nossa carne. Então, antes mesmo dele nos mandar a este mundo, ele já providenciou o nosso livramento. Amém? Deus sabe todas as coisas, ele tem a onisciência, ele sabe tudo. Então, o sangue de Jesus Cristo, que foi conhecido desde quando? Antes da fundação do mundo, mas manifestado agora, ou seja, há 2000 anos atrás, este sangue do Cordeiro sem defeito, sem mácula, incorruptível, nos resgatou de uma vida de trevas. Foi o sangue de Jesus que te resgatou. Eu às vezes ouço pessoas dizerem assim: eu hoje sou um crente graças à oração da minha mãe. Minha mãe orou muito por mim, ela dobrou os joelhos durante muitas madrugadas. Outros dizem: não, eu hoje sou um cristão porque o pastor da igreja intercedeu muito em meu favor. Irmão, isso é uma blasfêmia contra Deus. Isto é uma ofensa a Deus. Ninguém pode ser resgatado, ninguém pode ser um salvo, ninguém pode ser arrancado das trevas para a luz, se não for mediante o sangue do Cordeiro de Deus. Este foi o preço que foi pago. Se não fora o sangue de Jesus, nós não seríamos salvos. Nós não poderíamos estar aqui hoje reunidos ouvindo coisas tão profundas da palavra do Senhor. Então, Ele nos tirou da escravidão para a liberdade. Ele nos tirou da condenação para vivermos uma vida de justos. Você sabe, no passado, eu era um escravo, irmão. Eu era um escravo. O que é um escravo, pastor? Olha, o escravo, ele não tem vontade própria. Ele é mandado, ele é comandado, ele não tem liberdade. A pessoa escrava, ela bebe, ela se prostitui, ela mente, ela rouba, ela é capaz de tudo neste mundo. O escravo, ele pratica coisas horríveis, porque ele é um escravo. Ele está no comando de alguém. Ele não age segundo a sua vontade. Há uma vontade maior que é senhor da sua vida e que o induz à prática dessas coisas. Em Efésios capítulo 2, versículo 2, o apóstolo São Paulo, o apóstolo para os gentios, ele disse assim, Efésios 2, versículo 2: nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então Paulo diz o quê? Que nós vivíamos no passado, antes de tu seres resgatado, tu vivias segundo o príncipe da potestade do ar. Quer dizer, o que significa isso, pastor? É que a pessoa, enquanto ela não tem Jesus, enquanto ela não é selada pelo Espírito Santo, ela vive escrava das coisas do diabo. E esta escravidão só acaba quando ela renasce para Deus da semente incorruptível. Enquanto este processo não se concluir, ninguém pode ser livre. Um homem, uma mulher, só pode viver em perfeita liberdade quando Deus o resgata das trevas para a sua maravilhosa luz. É o Espírito Santo que quebra todas as algemas, todas as cadeias infernais
das coisas malignas do diabo que te mantinham escravizado às coisas podres deste mundo. No livro de João, vamos ver em João capítulo 5, versículo 24, o Senhor Jesus disse assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida passageira. Ah, não é vida passageira? Tem a vida o quê? Não, mas fala forte. Tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quer dizer que uma vez em Cristo para sempre. O que é uma pessoa que não entra em juízo? É uma pessoa que não é condenada, não pode mais ser condenada, não entra em juízo, diz a palavra. Passou da morte para a vida. Pastor, por que não entra em juízo? Porque na cruz do Calvário, irmão, o Senhor Jesus cancelou toda a dívida que havia contra nós. Ele pagou tudo aquilo que tinha que ser pago. Com o seu sangue, Ele nos lavou para sempre. Por isso que em Hebreus 10,14 diz: com uma única oferta, Ele aperfeiçoou até segunda-feira às 3:30 da tarde. Ah, não foi até segunda-feira às 3:30 da tarde? Ele nos aperfeiçoou para sempre. Tu estás perfeito para sempre. Não há mais nenhuma dívida a ser paga. Ele pagou tudo. Ele te tirou das trevas para a luz. Ele te tirou da morte para a vida. Então, o juízo já foi feito na cruz do Calvário, meus irmãos. E para nós que somos filhos de Deus, não vai haver mais juízo nenhum. Tu tens que viver nesse descanso de Deus. Tu não podes viver com medo do juízo final. Os pregadores dizem: irmão, dá até aquela tremida na voz, né? Não sei como é que eles conseguem. Interessante, já notou isso? Irmão, cuidado com o dia do juízo. Que dia de juízo, coisa nenhuma, meu irmão. O juízo já foi feito na cruz. Salvo uma vez, salvo para sempre. Cuidado, se o Senhor voltar, tu vais ficar. Impossível. Não pode um filho de Deus se perder. Não pode um filho de Deus ficar. Não pode um filho de Deus ir para o inferno. O Senhor Jesus disse que o inferno, ele foi preparado para quem? Para Satanás e seus anjos. Satanás e seus anjos. O inferno não foi preparado, irmão, para quem é filho. Olha, o povo de Deus não conhece essas verdades, vive com medo do dia do juízo. Não entra em juízo. Não entra em juízo. Ele na cruz, ele carregou sobre ele, irmão, todo e qualquer castigo que deveria um dia vir sobre nós. Não vem mais castigo sobre nós. Ele já levou todos. Amém? Em Atos dos Apóstolos, vamos agora ao livro de Atos, no capítulo 17, versículo 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Olha só, quer dizer que tudo que nós fizemos no passado foi por ignorância. Nós não conhecíamos o Senhor Jesus, irmão. Nós não conhecíamos a verdade. Nós não tínhamos esta revelação da graça de Deus. Nós éramos completamente ignorantes a respeito da verdade sagrada. Então, aquele tempo que eu passei na minha vida, porque não conhecia Deus, não conhecia a verdade, não tinha nenhum tipo de revelação, e eu passei lá adorando imagem na igreja de Roma, né, acendendo velas, fazendo promessa, devoção pelos santos. Quer dizer, tudo isto Deus não levou mais em conta. Por quê? Porque eram tempos da ignorância. O tempo que eu passei acreditando em óleos, em sal, em correntes, querendo mover a mão de Deus através de jejuns, tudo isto Deus não levou em conta, porque foram coisas feitas em consequência da ignorância. Mas no tempo de Deus, na hora de Deus, não pelo livre-arbítrio do homem, mas pela vontade soberana de Deus, eu ouvi a voz de Deus. Tu ouvistes a voz de Deus, e naquele momento
nós recebemos de Deus o que? Vida eterna. Não entraremos mais em juízo, nós passamos da morte para a vida. Diga: eu passei da morte para a vida, quando ouvi a palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Pastor Carlos Magno, e o que é que acontece então, ou o que é que aconteceu com todo o nosso passado? Como é que fica o nosso passado? Por favor, abra no livro de Miqueias, Velho Testamento, página 1193. Vamos todos juntos. 1193, da minha Bíblia, a Bíblia aqui do púlpito tem esse número. Capítulo 7, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Eu pergunto: quantos pecados Deus lançou nas profundezas do mar? Todos. Diga: todos. Fala para o teu irmão: todos os teus pecados Deus lançou nas profundezas do mar. Todos. Veja o que Paulo disse aos Hebreus, Hebreus capítulo 8, Hebreus 8, versículo 12. Hebreus 8, versículo 12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Irmãos, abençoados do Senhor, eu queria que nessa noite você tirasse da tua vida todo e qualquer fardo de alguma coisa que tu tenhas praticado no teu passado. Eu queria que tu saísses aqui dessa noite absolutamente leve, não carregasse mais nenhum fardo de coisas praticadas nos tempos da ignorância. Porque os pregadores da lei, aqueles que não têm a revelação de Deus, eles sentem um prazer, chamo eu, um prazer mórbido, de ficar induzindo as pessoas a terem sempre um sentimento de culpa em relação às coisas que elas praticaram no passado. Ele diz: olha, lembra-te do que tu foi no passado. Olha, irmão, tu não podes te esquecer dos anos que tu vivia nas trevas. E estão sempre querendo que as pessoas carreguem na sua mente um sentimento de culpa em relação a coisas do passado. Irmão, quem vive carregando sentimento de culpas em relação ao passado não pode ser feliz, não pode ter paz, não pode viver em perfeita liberdade, acaba se tornando escravo de uma culpa. Quando a Bíblia diz o que? Deus lançou todos os teus pecados nas profundezas do mar. E vou te dizer mais, ele colocou lá uma placa bem grande dizendo: proibido pescar. Não pode mais pescar coisas do passado, não podes mais trazer à tua memória coisas que Deus mesmo disse: não me lembrarei mais, não me lembrarei mais dos teus pecados. Irmãos, esta revelação da graça de Deus, eu amo esta revelação, estas verdades que o Espírito Santo tem nos mostrado, porque ela nos faz verdadeiramente livres. Ela nos faz entender que o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz, nos limpou de todos os nossos pecados. Nós estamos limpos, a tua alma está branca como a neve. Paulo disse: agora já nenhuma condenação há para os que são de Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Você sabe, eu fui católico, eu bebia, eu fumava, eu me prostituía. Olha, e nunca nenhum padre, nenhum sacerdote romano me ensinou a ter temor a Deus. Nunca em toda a minha vida de católico. Depois eu fui para uma seita pentecostal, e lá eu fui ensinado a mentir, a dissimular. Eu fui ensinado a viver coisas, a ter atitudes que a Bíblia reprova, que a Bíblia repudia de modo veemente.
E nenhum daqueles falsos profetas nunca me ensinou sobre reverência a Deus, sobre temor ao Senhor, sobre esta palavra da graça de Deus. Então, na minha ignorância, eu fiz tudo aquilo que o ignorante é capaz de fazer. Era ignorante, não tinha conhecimento. Todos nós, sem exceção, passamos por este processo. Paulo diz nas suas epístolas que algumas coisas que ele cometeu, que ele praticou na sua vida, ele tinha até vergonha de falar. Ele disse: olha, eu tenho até vergonha de falar coisas que ele fez no seu passado, na sua ignorância. Agora, veja lá o que diz em Gálatas. Gálatas capítulo 5. Pastor Carlos, por que o irmão fala tanto no apóstolo Paulo? Tudo do pastor é com Paulo. Irmão, porque Paulo foi quem recebeu a revelação do evangelho para a igreja de origem gentílica. Não foi Pedro, não foi João, não foi Mateus, não foi Lucas, não foi Tiago, foi Paulo. Então nós temos que falar de Paulo. Ele foi o escolhido, foi a ele que o Senhor Jesus ressuscitado deu a revelação de todos os mistérios e disse: agora ensina para a minha igreja. Amém? Então, ele escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 1, ele disse: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Olha, nos libertou onde? Na cruz do Calvário. A realidade, contudo, meus amados, é que um grande percentual da igreja, eu chego até a dizer, um gigantesco percentual da igreja de Jesus, não permaneceu firme e acabou voltando outra vez para onde? Para jugo de escravidão. Olha o que ele diz: permanecei, pois, o quê? Firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Diga para o teu irmão que está do teu lado: irmão, permaneceis firmes, não te submetas a jugo de escravidão. Fala para o teu irmão: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Diz para ele: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Irmãos, olha, depois que Deus me deu a revelação desta palavra de graça, eu sinto uma compaixão tão grande do povo de Deus que vive como escravo. Você não imagina como eu sinto compaixão. 40 correntes de oração, passa óleo no corpo, lambuza o corpo de óleo, pisa no sal grosso, segura a rosa e a vara não sei de quem, amarra uma fitinha no braço, faz 500 horas de jejum, 200 horas de joelho no chão, em cima de caroço de milho. Irmãos, isto cansa. Isto não é verdade. Isto é um engodo, isto é um regime de escravidão para o povo do Senhor. Quando a minha Bíblia diz que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. A palavra diz: não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Quem vivia debaixo desse jugo de escravidão eram os nossos irmãos judeus, que viviam debaixo da maldição da lei. A lei escravizava, o homem tinha que pagar o preço, o homem tinha que sofrer, o homem tinha que ralar, o homem tinha que subir, que descer, que suar. A lei dizia: esforça-te. A graça diz: descansa. Aleluia. Pastor, mas será que pelo menos, pastor, pelo menos assim, um pouquinhozinho, pequenininho, 100 gramas de jejum pelo menos, pastor? Preciso 1 quilo de jejum, 100 graminhas, 50 graminhas de vigília, pastor, uma vigíliazinha, uma vezinha por mês. Será que isso faz mal? Faz mal sim, irmão. Muito mal, eu te digo. Veja o que diz o versículo 9: um pouco de fermento leveda toda a massa.
Então, um pouquinho de lei, um pouquinho de escravidão, e aí o que acontece? Leveda toda a massa. Aquilo vai inchando, vai crescendo, e daqui a pouco você tornou-se uma pessoa de escravidão, e não uma pessoa de liberdade absoluta. Você torna-se um escravo. É isso que a Bíblia está dizendo. Veja que há pessoas, irmão, que são escravos de pastores, escravo de denominações, escravo de doutrinas de homens. Há pessoas que não podem nem saudar a pessoa de outra denominação, são proibidas. Só podem saudar com a paz do Senhor da sua denominação, de outra vira as costas, amarra a cara e não pode saudar. Isso é escravidão. Há lugares aí que, se você for lá, se eu for lá, ele não nos serve a ceia. Só pode ceiar quem é da denominação. Você acha que Deus é isto, irmão? Você aceita que Deus proceda desta forma com seus filhos? Nunca. Isso é um regime escravagista criado pelos homens. Os homens que não conhecem Deus. Então, eu estou te mostrando biblicamente que o oposto à fé e à liberdade é a condenação e é a escravidão. As pessoas que vivem debaixo de condenação são pessoas que vivem debaixo de quê? De medo. Pessoas que vivem debaixo da graça de Deus, debaixo do espírito de liberdade, elas vivem em total e absoluta segurança. Paulo disse: eu vos estou preparando como virgem pura para um só esposo, para um só marido. Você sabe que as igrejas aí fora, irmão, tem muitos maridos, mas esta igreja aqui, ela tem um só esposo, que é Cristo Jesus ressuscitado. Nós não temos dois, nós temos um só. Nós não vivemos agarrado àquele que morreu. Não, nós estamos abraçados, nos tornamos um só espírito com aquele que ressuscitou. Nós não vivemos abraçados a morto. Nós andamos abraçados e não largamos mais. O nosso espírito se fundiu ao espírito dele, porque ele ressuscitou e está vivo para sempre. Então a palavra diz: já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Quando é que nós sabemos que uma pessoa está em Cristo? Quando ela apresenta o fruto do Espírito Santo. Veja o que Paulo disse aos Gálatas, do capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Olha, irmão, uma pessoa que é de Jesus tem que apresentar isto aqui, ó. Tem que apresentar. Quem é de Jesus, aqueles que estão em Cristo Jesus, tem que apresentar o fruto do Espírito. É aquele marido que, antes de ser cortado pela graça de Deus, quando a esposa fazia lá um arroz e o arroz queimava, né? Olha, ele virava a casa de cabeça para baixo, pegava a panela, jogava pela janela, dizia: ah, você não sabe nada, minha mãe sim é que era uma cozinheira maravilhosa, agora eu estou sofrendo aqui, comendo essa porcaria que você fez. Está vendo como é que pode isso? Chego cansado do trabalho, você não tem nem capacidade de fazer um arroz. Depois que ele é cortado pela graça de Deus, irmão, ele chega em casa, cansado, exausto, depois de um dia de labor. A esposa, coitadinha, não tem ainda a prática, queimou o arroz. Ele diz: minha filha, minha querida, minha florzinha mimosa, que arroz maravilhoso que você preparou. Olha, você sabe que esse queimado deu um sabor todo especial. Olha, olha, se você fosse lá para a televisão, para o programa da Ofélia, ia fazer um sucesso tremendo no Brasil todo. É verdade, irmão.
É aquela pessoa, irmão, que antes de ser cortada pela graça de Deus, era uma pessoa agressiva, sabe? Se alguém chegava e dizia: olha, fulano falou isso de você, olha, ele já queria partir para a briga, ele já partia para o tudo ou nada. Depois que ele é cortado pela palavra da graça, chega alguém e diz: olha, fulano falou de você, disse isso, disse aquilo. Diz: calma, ele falou isso de mim porque ele não é de Jesus, porque ele ainda não tem o Espírito Santo do Senhor na vida dele. Não vou dar importância para isso. Vamos orar por ele, quem sabe ele seja um eleito do Senhor e ainda não foi chamado por Deus. A sua reação é completamente diferente. Então, irmãos, se não apresentar manifestações de Deus na vida, então não é de Jesus, é um enganador. Esta é a fórmula para tu saberes se uma pessoa está em Cristo Jesus. Não há outra fórmula. Não é a roupa, não é o cabelo, não é a unha pintada ou sem estar pintada, não é o fato de ver ou não ver uma televisão, de ir ou não ir a uma praia. Não, são os frutos, ou é o fruto do Espírito Santo. Então tu percebes com muita clareza que uma das coisas que Deus faz na nossa vida, o que é? Arrancar as obras da carne. Avareza, ciúmes, idolatrias, feitiçaria, inveja, discórdia, etc, etc, etc. Veja em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Quem está em Cristo, diga amém. Olha, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. As coisas antigas, já o quê? Passaram. E eis que se fizeram novas. Veja, irmão, é nova criatura. Jesus faz tudo novo. Muda tudo na tua vida. Olha, são novas as tuas atitudes, os teus pensamentos são novos, os desejos são novos, os teus valores morais e espirituais são novos. Tudo se torna novo. Esta é a ação do Espírito de Deus na tua vida. No versículo 18 ele diz: ora, tudo provém de Deus. Irmão, tudo provém de quem? Ah, eu pensei que tudo provinha do pastor da igreja. Eu pensei que tudo provinha dos nossos jejuns e vigílias, e sacrifício, e rosto no chão, e língua lambendo o pó. Mas a minha Bíblia diz não, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Olha, eu vou te falar uma verdade tremenda nesta noite. Este modelo de evangelismo que está sendo utilizado aí fora pelo sistema religioso para o mundo inteiro não serve, porque está totalmente contrário ao modelo bíblico. O modelo de evangelismo para o mundo, irmão, é um modelo de reconciliação, não de acusação. É trazer as pessoas à reconciliação com Deus. Normalmente, quando se evangeliza, como é que se faz aí fora? Olha, se você não aceitar Jesus, tu vais para o inferno. Irmão, olha, estou te falando, estou te pregando. Se você não aceitar, tu vais para as profundezas do inferno. Já estás com a passagem garantida e sem retorno. Não é assim que se faz, ou não é? Olha, nós aqui dessa igreja, nós da graça de Deus, nós não fazemos assim não, irmão. Nós dizemos: tu és um abençoado, tu és um eleito, nenhuma condenação a mais para a tua vida. Tu recebes Jesus. Se a pessoa recebe Jesus, irmão, então ela passa a tomar posse de todas essas coisas. Ela passa a viver aquilo que a Bíblia diz que é seu direito. Uma vida sobremodo excelente. Ela passa a viver como mais do que vencedores. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, eu quero que tu saias daqui nesta noite com absoluta certeza no teu espírito de que Deus não te imputa pecados. Ele não te acusa, Ele não te atira culpa no teu rosto. Deus nos confiou a palavra da reconciliação. Pastor Carlos Magno,
que Deus bonzinho é este que esta igreja prega? Esse Deus é muito bom. Nunca vi um Deus tão bonzinho. Irmãos, é o Deus da Bíblia. Deus é bom, Deus não é mau. A minha Bíblia diz que Deus é amor. Olha, Ele é amor, Ele não é pavor, terror. Ele é amor. Diga, Deus é amor. Olha, Deus é pai, Ele não é padrasto. Eu não subo a este altar para imputar pecados a ninguém, meu irmão. Tu nunca vais ver esse pastor ou qualquer um outro aqui ocupar este púlpito para imputar pecado aos povos. Não, eu subo a este altar para te dar uma mensagem que vai te reconciliar com Deus. Um colega de ministério disse que foi assistir um culto numa igreja, convidaram-no e ele foi. E disse que lá o pastor começou a fazer um apelo depois da pregação: quem quer aceitar Jesus nessa manhã? Levante a mão, fique de pé. E ninguém levantava. E disse que o pregador ia para o lado: olha, o Espírito Santo está se movendo na igreja, o Senhor Jesus está aqui esperando a tua decisão. Quem quer aceitar Jesus? Cadê o primeiro que vai aceitar o Senhor nesta manhã? Cadê o primeiro que vai aceitar o Salvador? Quem quer Jesus? E ninguém levantava a mão. E disse que o pastor estava impaciente. E ele estava lá com caramba, ninguém atende o apelo. Aí que ele começou: irmãos, o Espírito Santo já falou ao teu coração. Se tu não aceita Jesus, tu pode sair naquela porta e um ônibus elétrico passar por cima de você na primeira curva. Cuidado! Porque na segunda esquina pode ter um assaltante com 38 para descarregar na tua cabeça. Irmão, diz que na segunda ameaça toda a igreja estava de pé. Eu aceito, eu quero Jesus. Não, até quem já era crente: eu quero, pastor, para garantir, para me proteger do ônibus elétrico, para me proteger do revólver 38 na cabeça, eu quero. Ah, meu Jesus. No livro de João capítulo 8, versículo 1. Eu amo esta mensagem, eu amo esta palavra que João escreveu. Ela diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Olha o que é que Jesus fazia, irmão. Jesus ensinava. A primeira coisa que o Senhor fazia, mesmo estando debaixo da lei ainda, nos dias da sua carne, era o quê? Ensinar as pessoas. Você não vê mais ensinamento hoje nas igrejas. A única coisa que se fala para o povo de Deus é demônio, diabo e dinheiro. Dinheiro, diabo e demônio. Não se tem outra mensagem. Não se fala outra coisa. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Olha, irmão, por isso que a minha Bíblia diz que a lei era um ministério de condenação e morte. A única coisa que a lei fazia era condenar. Ela apontava o dedo para condenar. Por isso que as igrejas que vivem debaixo da lei não fazem outra coisa. Os pastores da lei só têm palavra de condenação, só tem palavra de acusação. Eles imputam pecados ao povo. E a lei dizia que se uma mulher fosse pega em flagrante adultério, ela teria que ser apedrejada até a morte. Tinha que morrer apedrejada. E eles pegaram lá uma mulher, foi pega em flagrante adultério, e arrastaram aquela mulher para onde estava Jesus. E disseram: e agora, mestre? Está vendo essa mulher aí? Foi pega em flagrante adultério. E a lei diz que tais mulheres têm que ser apedrejadas. Irmãos, ninguém se preocupou em saber por que aquela mulher praticou o adultério.
Quem sabe aquela mulher tenha cometido um deslize desse, um pecado desse, por ser uma mulher mal amada. Quem sabe uma mulher vivendo uma crise existencial muito grande. Quem sabe aquela mulher estivesse envolta em problemas que amarguravam a sua alma e que a levaram a cometer um ato deslocado desse. Ninguém quis saber. Ninguém procurou olhar para o lado humano, para os sentimentos daquela mulher. Igualzinho faz a sociedade. Igualzinho faz as igrejas da lei. Levaram a mulher, colocaram diante do Senhor, diante de todo o povo, expuseram aquela mulher ao ridículo, à execração pública. Não é assim que fazem hoje as igrejas legalistas? A irmã Cisporina cortou 2 dedos de cabelo. Vem aqui na frente, irmã. Aí a irmã vem na frente. Olha, igreja, olha só, 2 dedos de cabelo, viu? Tá vendo? O que é que nós fazemos com ela? Perdoa a irmã? Não! Pune a irmã. Então a irmã está suspensa 90 dias. Olha, na próxima vez, inferno direto, viu, irmã? Eu tenho um telefone vermelho ligado com Deus, e quando eu ligo para Deus, Deus me atende na mesma hora. Expõe a pessoa ao ridículo. Fica o diácono na porta da igreja com a fita médica. Quando as irmãs chegam, deixa eu medir a saia. Pastor, 1 centímetro acima do joelho. 1 centímetro. Não pode, tem que ser abaixo do joelho. Então traz a irmã para cá. Expõe as pessoas a situações de verdadeiros vexames. As pessoas são ridicularizadas, elas passam vergonha, elas são humilhadas, elas são envergonhadas, e por esta razão existe hoje no Brasil 16 milhões de crentes desviados. Não tem compaixão. Dizem, eu amo, mas na realidade não amam nada. Não há amor. Isso não é amor, isso é ódio. É isto que a lei faz. É isto que a lei proporciona. Aqueles homens da lei, aqueles escribas, aqueles fariseus, olha, eles tinham um prazer mórbido estampado no rosto. E agora, mestre? Agora eu quero ver. Olha, o que é que nós fazemos com ela? E já tinha gente com cada pedra desse tamanho aqui atrás. É só esperar ele dizer, apedreja, e eu dou a primeira pedrada. Às vezes eu ouço os pregadores, irmão, quando eles falam de inferno, irmãos, cuidado. Quando eles falam esse cuidado com a voz tremendo, cuidado que o Satanás te leva para o inferno. Eles têm um sorriso, observa, eles têm um sorriso no canto dos lábios, irmão. Eles têm um prazer tão grande de ameaçar o povo de Deus. Eles sentem prazer em lançar pavor sobre o povo do Senhor. Esses escribas e fariseus tinham prazer em ver aquela mulher sendo apedrejada. Imagina o que é levar pedrada na cabeça, no rosto, no corpo, até morrer. Que morte horrível. E sabe quem apedrejava? Os religiosos. Não eram os macumbeiros, não eram os frequentadores de boate, não era a turma que pulava carnaval, não eram os que iam assistir peça de teatro. Não, eram aqueles que estavam dentro das religiões. Eram eles que iam apedrejar. Eram eles que sentiam prazer em ver alguém morrer desta forma. No versículo 6, isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Você sabe que é a primeira vez e única que a Bíblia fala que Jesus escreveu? Jesus nunca escreveu, só nessa vez aqui, ó. Se inclinou, ficou escrevendo na areia. O que será que Jesus estava escrevendo, hein, irmão? O que será que Jesus escreveu aqui nesta hora? Sabe o que é que ele escreveu? Amor, bondade, misericórdia. É isso que ele escreveu. Coisas que o povo de Deus tirou do seu vocabulário há muito tempo.
como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E Jesus deve ter continuado: como é bom amar ao próximo, como é maravilhoso ter compaixão dos nossos semelhantes. Jesus escreveu coisas lindas na areia. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Olha, a turma mais velha, aqueles pastor de barrigona grande, sabe como é que é? Aqueles olhos bugalhados, aquele ar de pastor mandão, que gosta de rasgar o cartão de membro e jogar na cara das pessoas. Irmão, me contam cada coisa nessa igreja, olha que eu fico arrepiado. Pastor, fui falar lá, pastor rasgou o cartão, jogou no meu rosto. Então essa turma, quando ouviu as palavras de Jesus, se alguém não tem pecado, atira a primeira pedra. Os mais velhos, aqueles que se julgavam ser os mais sábios, os mais santos, foram os primeiros que se retiraram. Sério, esta palavra é tremenda, este homem fala coisa muito profunda. E pegaram a reta de casa. É verdade. Foram embora. Depois os mais novos. E aí só ficou a mulher em pé e Jesus que estava inclinado escrevendo. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Onde estão eles? Cadê eles que estavam tão cheios de verdade? Cadê aqueles homens tão cheios de direitos, tão cheios de santidade? Onde está essa turma? Cadê a turma do jejum? Porque eles jejuavam, eram judeus. Cadê a turma das vigílias? Eles não queriam te lançar pedra, eles não queriam ver a tua cabeça esmagada, eles não sentiriam prazer em ver o teu sangue rolando pelo chão. Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor, ninguém. Então Jesus lhe disse: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Aleluia. Esse é o Espírito da graça de Deus, irmão. Este é o Deus da Bíblia. Este é o Deus de amor que o povo do Senhor não tem conhecido. Vais e não peques mais. Nem eu tampouco te condeno. Eu não te condeno. Quer dizer, a única coisa que Jesus pediu foi: olha, vá, não cometas mais esta loucura. Isto é loucura, mulher. Quem pratica essas coisas é um insensato, está destruindo a sua própria vida. Vais e vivas de modo digno de Deus, para que Deus possa se manifestar na tua vida. E aquela mulher deve ter saído dali, meu irmão, aliviada. As palavras de graça, as palavras de amor que ela ouviu dos lábios de Jesus, deve ter lhe dado um vigor espiritual tremendo. Ela deve ter saído dali com um desejo de começar uma nova vida. Hoje nós vemos aí 16 milhões de crentes desviados, porque as palavras que um dia ouviram foram de condenação, de humilhação, atirá-lo pecados no rosto, palavras de morte. E eu quero terminar a mensagem desta noite em 1 de Pedro capítulo 3, versículo 21. Diz assim a palavra: a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a renovação, a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. O que é que o povo de Deus tem que ter, irmão? Uma boa consciência para com Deus. É isso que Deus está dizendo aqui. Pastor, quando é que eu tenho uma boa consciência para com Deus? Quando eu não admito mais nenhum tipo de condenação na minha vida.
se tu não admitires mais nenhum tipo de condenação na tua vida, tu vais ter uma boa consciência para com Deus. Paulo disse: quem tentará acusação contra os eleitos do Senhor? É Deus mesmo quem os justifica. Se é Deus que me justifica, irmão, não pode haver condenação contra a minha vida, porque condenação é morte, condenação é angústia, é depressão, é medo, é escravidão. Você sabe por que aqueles homens fugiram quando Jesus disse: se alguém não tem pecado, atire a primeira pedra? Sabe por que eles saíram correndo? Porque eles não tinham uma boa consciência para com Deus. Não tinham. Tu só podes ter uma boa consciência para com Deus, irmão, se tu abraçares a verdade da graça de Deus. Se tu creres em tudo aquilo que está escrito aqui, em todos os mistérios, se tu acreditares em tudo aquilo que a Bíblia diz que é teu direito, que o Senhor já te resgatou das trevas, que o preço foi o precioso sangue de um cordeiro sem mácula, sem defeito, que o teu nome está escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo, que tu foste selado com o Santo Espírito da promessa, que Ele te deu vida quando tu estavas morto em delitos e pecados, que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que tu estás neste mundo como mais do que vencedor. Tu és mais do que vencedor, se tu creres nessas verdades, que o maligno não te pode mais tocar, que tu és salvo uma vez, salvo para sempre, que tu estás nas mãos do Senhor Jesus e ninguém pode te arrebatar das mãos dele. Então tu terás, sem dúvida nenhuma, uma boa consciência para com Deus. Tu vais sempre dizer: não, Deus é bom, Deus é amor, Deus é maravilhoso, do Senhor provém toda boa dádiva, de Deus não provém coisas más, coisas ruins, de Deus só provém o que é bom, e Deus quer o melhor para a minha vida, e por isso eu tenho que viver como mais do que vencedor neste mundo. Amém? Tu recebe esta palavra? Então diga para o teu irmão que está ao lado: irmão, tenhas uma boa consciência para com Deus. Diga: tenhas uma boa consciência para com Deus. Fala para o teu irmão do outro lado. Fala agora para o do outro lado: irmão, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Fala: nenhuma condenação há. Diga: olha, mas fala com um sorriso nos lábios, irmão. Mostra os dentes aí, fala assim, ó. Tem que mostrar os dentes, com alegria, com prazer no que tu estás falando. Fala para o teu irmão: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Diga: tu és livre, meu irmão. Tu és livre, livre, livre. Aleluia.